Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E essa semana nós vamos estudar o que está registrado na Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulos 18 a 27. Vale muito a pena a leitura. Fiz questão de ler capítulo por capítulo para a gente aprender, né? Aprendermos juntos o que Deus tem para a nossa vida prática. E quem tem o livro Escolhidos, capítulos 64 e 65 é o estudo dessa semana. Quem não tem, eu mando a fotinho no sábado para você ler, tá bom? Bom, a história então dessa semana explora o complicado relacionamento entre dois líderes ungidos por Deus, Saul e Davi. Fato é que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o sentimento que invadiu o coração de Saul em relação a Davi. Você já foi invejado algum dia na vida? Ou então já sentiu inveja de alguém? É da inveja que a gente comenta para começar a semana então. Veja que a vitória de Davi sobre Golias e os filisteus fez com que Davi ficasse popular. As mulheres começaram a cantar, né? Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. E aquilo começou a criar, a partir dali, raiva de Saul para com Davi, inveja. E ele pensou assim, agora Davi que é o meu lugar, só falta isso, né? A Bíblia fala que ele diz assim, o que falta para ele então agora? Estão dizendo que eu matei milhares só e deram para Davi 10 milhares. E aí a comparação é um negócio terrível, né, gente? Às vezes Deus dá bênçãos para a vida da gente, extraordinárias, e quando Ele dá uma bênção para a vida de alguém e a gente começa às vezes a comparar, pode cair no mesmo pecado de Saul. Fala assim, não, mas Deus me deu um salário bom e você estava tão feliz com o seu salário, daqui a pouco vê que o outro comenta que Deus deu um salário maior para ele, e aí você, em vez de ficar feliz com o sucesso do outro, fica chateado. Puxa vida, Deus podia ter me dado, por que dá para ele e não dá para mim? Né? Uma posição, quem sabe, de trabalho, um veículo, um celular, uma pessoa melhor, seja o que for. Na sua ótica, né? Você vê assim, e aí isso é um perigo de a gente não apreciar o sucesso dos outros. É perigosíssimo isso, aliás. Diz que esse era o principal defeito de Saul, hein, gente? Não conseguia apreciar o sucesso dos outros. Quando alguém tem êxito perto de você, o que passa no seu coração? Aliás, coração é terra que ninguém vê, não é? Mas essa semana é bom a gente pensar nas nossas intenções, nas nossas motivações, nos nossos sentimentos, porque Saul planejou um monte de coisa que a gente vai comentar durante a semana e foram avaliadas as suas intenções. Diferente de Saul, estava a filha de Saul e o filho. Jonatas e Mical amavam Davi. Eles vibravam com as vitórias de Davi, e é impressionante como a inveja é insana. Veja que Davi guerreava as guerras que fazia com que Saul fosse próspero, afinal ele era o rei. Guerras que faziam com que o povo fosse próspero. E veja que Saul, em vez de ficar feliz e fazer como os filhos, né? Torciam e eram os abençoados com a vitória, principalmente, né, porque eles eram os líderes, eles representavam a nação. Se eles fossem mal, significava que todo mundo foi mal, né, e Davi ganhava, trazia só o bem, e na verdade Saul invejava, odiava. E eu fiquei pensando nessa história muito no nosso Jesus Cristo, né? Ele só fez o que era bom. Davi só trazia boas conquistas e, em troca, tinha aversão a ele. Jesus, da mesma forma, o que Jesus fez de mal? Até a gente vai estudar nessa semana que Davi teve algumas falhas, tá? Né, no decorrer dessas perseguições de Saul contra ele. Ele não confiou a altura, ele não confiou o suficiente. Agora Jesus não teve falha, teve confiança absoluta e mesmo assim foi perseguido. Né? Inveja é coisa triste, né, gente? E é algo que vai se tornando inclusive mais forte, viu? Veja que Saul chegou a ponto
diz o relato bíblico nesse trecho que eu passei para vocês em 1 Samuel 18:27 e no livro Escolhidos, que conta a história que chegou a matar 84 sacerdotes mais Aimeleque, que eram ali da região de Nob, porque ele achou que ele escondeu Davi e tal, e Aimeleque nem sabia do que estava acontecendo. Davi não falou a verdade para Aimeleque, escondeu, disse que estava numa missão do rei e não estava, e na verdade depois a gente comenta desse erro de Davi, né, que resultou na morte de Aimeleque, mas de fato o problema raiz foi a inveja, né, o ódio de Saul contra Davi. Veja que chegou ao ponto de matar muitas pessoas. E até vou ler um trechinho aqui, né, que fala a respeito da inveja, que a inveja é fruto do orgulho. Olha aí, que cuidado temos que ter quando o nosso coração endurece contra o que Deus está falando, né, para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar, para torcer pelos outros. Diz que a inveja, então, é fruto do orgulho, e se ficar guardada no coração, dará lugar ao ódio e finalmente levará ao assassinato. E é inveja mesmo, né? A gente vê na história o registro da inveja, que calamidade é. E o duro é o seguinte, gente, que a inveja tornava a vida de Saul miserável e infeliz. Se o invejoso ficasse contente depois que chegasse aos seus intentos, né? Porque no caso de Davi, Deus não permitiu que o intento de Saul fosse concretizado. Deus poupou a vida de Davi, estava protegendo, escondendo ele, cuidando. Mas há momentos em que a inveja leva à concretização, né? A realização dos intentos malignos, que foi no caso de Jesus, chegou à morte, morte de cruz, morte cruel. Foi o caso que a gente vê na história, né, de Hitler em relação aos judeus, inveja tremenda. Dizem que a motivação ali era inveja porque os judeus eram bem-sucedidos, né? Então você vê assim vários relatos no dia a dia das pessoas, né, uns matando, chegando ao homicídio mesmo, ao assassinato por inveja, né? Uns vão tentando minar o serviço uns dos outros, né? Por inveja também, ou por causa de um dom que alguém tem, não só a competência profissional, mas um talento, e vai minando, vai falando mal aos poucos, né? A motivação é a inveja. Então assim, veja só como a inveja é uma desgraça, né? Ela é maligna mesmo. E interessante que a Bíblia conta aqui que nas tentativas de homicídio de Saul, né, as vezes que ele tentou matar Davi, e Davi teve Saul nas mãos dele, por 2 vezes Davi poderia ter tirado a vida de Saul e não o fez, né? E Saul, quando vê aquilo e reconhece, fala assim, nossa, você é inclusive mais justo que eu, Davi faz a mesma pergunta nas 2 vezes. Ele fala assim, quem sou eu senão um cão morto, uma pulga? Quer dizer, olha só, pela lógica, pela ótica correta das coisas, Davi tinha muito menos que Saul, gente. Saul tinha um reino, Saul tinha as conquistas que o próprio liderado ajudava ele, que era Davi. E, no entanto, o que acontece? Saul começou a ficar com raiva e com medo por causa da popularidade de Davi, né? E a inveja não tem explicação mesmo. Veja que no céu, né, Lúcifer, que hoje é Satanás, ele teve inveja de Jesus, e diz a descrição que a gente lê em outros livros da autora do Patriarcas e Profetas, que é o livro Escolhidos, fala que Jesus era simples, né? Não era cheio de pompa, não era cheio, né? E sempre foi, a gente vê aqui na história da humanidade que Jesus sempre foi simples mesmo, né? E a pessoa que é pomposa, que é cheia de atributos, ter inveja daquele que não tem aqueles atributos dela, né? É algo assim que você fala assim, não, talvez eu tenha inveja de quem tenha mais do que eu, não de quem tenha menos do que eu, olhando pela ótica humana. Mas na verdade Davi tinha muito menos que o rei, falando em status, né, social, ele foi adquirindo, porque o povo foi tendo confiança nele. Mas na verdade posição mesmo de rei era de Davi, posição mesmo de príncipe, ou melhor, de Saul, posição mesmo de príncipe era de Jonatas. Então, eles tinham uma posição elevada, Davi não, muito inferior.
Ele estava servindo, ele era servo naquela ocasião do palácio, apesar que Davi tinha menos em status, em escala, em recursos financeiros, né? Muito menos em tudo, mas tinha mais do que todos eles juntos, porque tinha Deus com ele. Olha só, e diz que realmente Saul começou a ficar incomodado com Davi porque percebeu que Deus estava com ele. Então, às vezes, as pessoas até invejam as outras, não é pelas coisas que elas têm de menos, mas é porque tem algo a mais. E esse algo a mais é Deus na vida, gente. E se alguém invejar você porque você está fazendo bem, olha só, você está fazendo bem, mas é porque Deus está contigo, diz a Bíblia, bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa do meu nome, por causa de mim. Eu com eles, né? Que a gente não dê motivo para as pessoas buscarem nos odiar, mas se a gente fizer alguma coisa boa e com Deus conosco, né? Que isso não seja motivo também de a gente desanimar, de a gente esmorecer. Davi teve muitas batalhas a enfrentar por causa da inveja, e a gente vai acompanhar a história nessa semana, né? Como ele agiu e reagiu, e como nós podemos reagir também em situações como estas. E claro, pedir para Deus que se a gente está invejando alguém por alguma coisa que alguém tem, alguma qualidade, alguma coisa, sendo que ela não fez nada de mal para nós, que Deus faça com que esse mal da inveja se afaste do nosso coração, porque na verdade isso são espíritos malignos colocando o ser humano uns contra os outros, né? Que Deus nos livre da inveja, tá bom? Uma boa semana pra gente, obrigada pela sua companhia. Lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.